Depois de muita tensão e a promessa de grandes problemas criados pelo Jumin para os próximos capítulos, no capítulo 94 a gente tem um ar um pouco mais triste e melancólico. A autora faz questão de lembrar pra gente hoje que existe algo que pode mexer ainda mais com o Dan, algo mais triste ainda na vida dele. E aí pessoal, eu sou o Guto Nunes, hoje a gente fala sobre o capítulo 94 de Jinx, né? Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like já porque ajuda bastante. Se no final você não quiser mais, você tira o like, não tem problema. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo e se tiver interesse e disponibilidade de ajudar o canal financeiramente, você pode clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo para saber um pouco mais sobre o clube de assinaturas do canal, ou então usar a chave Pix disponível na descrição. Agora a gente fala sobre o capítulo 94 de Jinx. No final de semana, quando o Dan e Jae-kyun chegam ao hospital para visitar a vozinha do Dan, o Jae-kyun acaba ficando preso na recepção com uma pilha gigante de pôsteres para ele assinar, autografar. Muitas pessoas descobriram que ele vai constantemente àquele hospital e entre elas funcionários, amigos e conhecidos, muitos acabam deixando o pôster ali para quando ele aparecer, ele poder deixar o autógrafo. Ele tá meio puto, mas ele vai fazer a parte dele com os fãs. O Dan avisa que enquanto isso ele vai conversar com o diretor do hospital e o Jae-kyun diz que ele, quando terminar de fazer aquilo ali, vai direto pro quarto. Jae-kyun aparentemente é o primeiro a chegar no quarto, o Dan ainda não tá por lá e ele e a vozinha do Dan conversam inclusive sobre as lutas do Jae-kyun e ela garante que ela não perde nenhuma, que inclusive assistir as lutas dele dão força a ela. Aquelas palavras parecem deixar o lutador meio sem jeito, mas ele garante que então ele vai se esforçar ainda mais. Eu acho que não existe nada no mundo que arranque do Jae-kyun uma persona mais nobre e gentil do que a vozinha do Dan. Ele não é assim com ninguém. O jeito acolhedor como ele sempre tratou ela, mesmo na época em que ele não conhecia tão bem o Dan, sempre foi muito gentil e parece algo que talvez aquele Jae-kyun criança nunca teve, que ele esteja recebendo por ali, né? Porque querendo ou não, esse acolhimento, esse carinho, eles são recíprocos também. Ela fala sobre o Dan com uma certa preocupação, né? Dizendo que ele tem tendência a pular refeições quando ele tá muito estressado, mas o Jae-kyun garante pra ela que tá fazendo ele se alimentar super bem. Ela então começa a falar sobre como ele era quando criança. Ela é interrompida por uma tosse bem feia, assim, que chega a assustar o Jae-kyun, pensando em chamar emergência e tal, mas ela diz que tá tudo bem e eles continuam conversando. Ela pergunta se ele já viu alguma foto do Dan quando ele era bebê, e o Jae-kyun conta que já viu uma foto deles dois juntos quando ele era criança, aquela foto clássica que a gente conhece, já viu várias vezes na comic dele e a vozinha dele. Ela sugere então que ele pegue algumas outras fotos que estão ali no armário. Somos agraciados com fotos de um Dan muito fofo quando era criança. Ela conta inclusive pro Jae-kyun que quando ela passeava no mercado com ele, as outras senhoras da região achavam ele tão fofo que achavam até que ele era uma menina, né? Como se crianças, meninos não pudessem ser fofinhos também, mas tudo bem. E eles achavam até que era uma menina. E ela conta também que nessa época, além disso, ele era uma criança muito chorona. O Jae-kyun discretamente aproveita aquele momento para registrar no próprio celular algumas cópias daquelas fotos que ele tá vendo do Dan. Eu não vou julgar, eu faria o mesmo. O Dan era muito fofinho. A vozinha se lembra com carinho daqueles dias. E ela fala que tudo que ela quer é que o Dan possa viver feliz. E ela fala pro Jae-kyun que quer que ele possa ser feliz junto com o Dan, que ele tem um bom coração. O toque repentino no rosto e as palavras de carinho pegam o Jae-kyun de surpresa num primeiro momento. Depois elas parecem atingir ele de uma maneira diferente. Talvez ele se esteja questionando se ele tem realmente um bom coração, porque ele não pensa dessa forma, ainda mais depois que ele tomou consciência de toda a merda como ele agiu com Dan.
Além de tudo, ela fala sobre que eles possam viver juntos, felizes. E ele tem consciência de que o tempo dele junto do Dan tá acabando. O Dan chega de repente, observa aquela cena de longe um pouco e depois ele entra no quarto. A conversa com o médico demorou muito mais do que eles previam e acaba que já tá ficando tarde, né? A vozinha dele já precisa dormir e eles precisam voltar pra Seul. Mas então eles ficam ali prestes a ir embora com a promessa de chegarem mais cedo da próxima vez. O semblante no rosto do Dan não parece nada bom e o Jae-kyung percebe assim que ele entra no quarto. A gente tem um pequeno vislumbre, né, um breve assim, flashback sem informações da conversa do Dan com o diretor do hospital, deixando claro que parece que ele não teve boas notícias. Então ele fala pro Jae-kyung que só quer garantir que ela esteja dormindo bem, então eles podem ir embora finalmente. Um quadro com uma foto da infância do Dan na cabeceira da mesa entrega a conversa que o Jae-kyung e a vozinha dele estavam tendo naquele momento e acabam deixando todo aquele momento da história, né, e aqueles quadros ainda mais melancólicos. No caminho de volta pra Seul, o Dan ele tá muito pensativo, né? Ele tá bem distraído e ele de repente pergunta pro Jae-kyung se eles não podem fazer uma pequena pausa. O Dan então desce do carro e vai em direção à praia, olhando diretamente pro oceano. Eles sentem um pequeno banquinho à beira-mar e sugere que o Jae-kyung espere no carro, porque tá bastante frio. O lutador, óbvio, se recusa a esperar sozinho no carro e pelo contrário, ele vai pra junto do Dan, senta lá com ele e ainda gentilmente leva um agasalho para cobrir ele e coloca por cima do Dan. Eles passam um tempo observando o pôr do sol em silêncio através do oceano lá sozinhos, até que o Dan finalmente quebra o silêncio dizendo que a vista lá é muito bonita e que ele costumava ir até aquele lugar observar o pôr do sol sempre que ele estava passando por algum momento difícil. Triste, ele confessa que achava que estava preparado pelo que está prestes a acontecer, né, pelo que está por vir, mas agora que isso está chegando mais perto, ele percebe que não estava nem um pouco pronto para isso. Inclusive ele está frustrado, porque ele tem uma certa meta de fazer a avó dele sorrir sempre que ele visitasse ela, mas hoje ele não conseguiu nem mesmo fazer isso. Então Jae-kyung deduz que era sobre isso que ele e o médico estavam conversando lá no hospital. O Dan começa a chorar de repente, se tocando de que ele tá prestes a ficar sozinho para sempre. Ele não lembra nem o rosto dos próprios pais que morreram quando ele era muito pequeno ainda em um acidente e que todo esse tempo na vida dele foi apenas ele e a vozinha dele. Em prantos, ele confessa que não sabe como vai conseguir se recuperar dessa. Todos esses anos ele viveu basicamente por ela. Como que ele vai conseguir seguir em frente sem isso? E honestamente, o Dan acha que não consegue seguir em frente sem ela. E aqui a gente tá no ponto mais sensível e triste de toda a história do Dan. Acho que inclusive é a base de toda a história dele, que acaba ajudando ainda mais a desumanizar o Jae-kyung nas primeiras temporadas, né? Fazer com que a gente garre mais ranço e ódio dele e se apegue e queira acolher ainda mais o Dan. Desde o começo da história, o Dan parecia viver uma vida completamente sem esperança. E sem ao menos dar o mínimo valor para a própria vida, ele vivia basicamente por ela. É um amor incondicional e agora se torna um retrato claro do desespero de perder alguém que ama tanto. Ele se desculpa por jogar todas essas merdas pra cima do Jae-kyung de repente, né? E que provavelmente ele nem queria escutar aquilo. O Dan se engana um pouco aqui, pelo contrário, o Jae-kyung ele escuta e reflete atentamente sobre cada palavra que o Dan disse. O Jae-kyung então começa a contar uma história sobre um amigo dele que cresceu sem família, sem ninguém e que se sentia completamente sozinho. Mas quando ele achou que a solidão ia consumir ele completamente, ele finalmente achou alguma coisa pela qual ele queria lutar e isso manteve ele seguindo em frente. O Jae-kyung conclui o que ele tá falando dizendo pro Dan que no final todo mundo é igual.
a gente apenas continua seguindo em frente, por mais solitário que pareça, até que eventualmente aquela dor acabe indo embora, e que pro Dan não vai ser diferente. O Jae-kyun conclui então a sua história falando pro Dan que para todo mundo é basicamente igual, né? Mesmo que pareça muito solitário em vários momentos, a gente simplesmente segue em frente, até que eventualmente a gente esqueça aquela dor. Na real, a gente esqueça o quanto aquilo dói. E ele garante que pro Dan não vai ser nada diferente. Gente, assim ó, que passagem absurda essa em Jinx, real, que diálogo foda foi esse. Eu acho que aqui a autora conseguiu ir numa profundidade em Jinx, né? Ela conseguiu tirar uma parada da história que eu achei que a história nunca chegaria. Na grande parte do roteiro, em diversos momentos ele parecia assim muito raso, mas não. Ela atingiu um lugar nesse diálogo completamente diferente. É um papo muito sensível e honesto, assim. Perder alguém ou sentir que não tem mais nada pelo que lutar é uma dor muito destrutiva, mas que a gente acaba vivendo o mundo e em algum momento a gente simplesmente vai aprender a conviver ou a lidar com aquela dor. Você não se sente menos triste ou solitário ou esquece o sofrimento. Você apenas aprende a lidar com a dor e em alguns momentos ela simplesmente fica quieta. E assim, no auge dos meus 34 anos de vida, eu digo pra vocês que em algum momento todo mundo vai lidar com o sentimento da dor, né? Pelo motivo mais bobo ou mais complexo, sério que seja, vai lidar com ela de alguma forma, assim. Claro, né, gente, não vamos ignorar pessoas que têm um comportamento um pouco mais autodestrutivo e tal. A gente não tá falando sobre quadros específicos assim, mas em pequenas dores, às vezes alguma bobagem adolescente ou às vezes alguma vivência mais séria da vida adulta, em algum momento vocês vão passar e lidar com isso. E é essa maneira que as coisas simplesmente acontecem. Na maioria das vezes ela nunca vai embora, tu apenas aprende a lidar com aquilo. O Dan escuta tudo com atenção e acaba sendo pego de surpresa com aqueles relatos repentinos. Ele acaba contando que ele sabe que o tal amigo do Joo Jae-kyun, na real é o próprio Jae-kyun, que quem contou pra ele foi o antigo treinador dele. O Jae-kyun não parece nada contente de saber que o homem tá por aí contando a história de vida dele, e graças a esse diálogo repentino sobre o antigo treinador, algumas versões chibis e alguns quadros mais divertidos do Dan e do Jae-kyun, aquela tensão dramática toda que a gente estava vivendo, ela dá uma aliviada. E aí a gente pode voltar de maneira mais calma pro diálogo mais sério. O Dan fala que nunca imaginaria essa vida pro Jae-kyun e que ele nunca teve essa impressão do lutador, de que ele viveu algo assim. O Joo Jae-kyun, ainda meio puto por saber que contaram a história dele, ele fala que ele não conta essa história pra ninguém, porque ele acha que aquilo ali é basicamente pedir pra ser ridicularizado. Ele agora é muito envergonhado, constrangido do Dan saber sobre o passado dele. Ele agora pergunta se o Dan não ficou desapontado ao saber dessas coisas. Pro Jae-kyun, as pessoas devem achar desagradável saber de onde o Jae-kyun veio, e mais ainda devem achar ridículo ele agir como se nunca tivesse vivido nada daquilo. No meio em que ele vive hoje em dia, ele sempre agiu como se ele nunca tivesse sido pobre na vida. O Dan parece perceber que aquela é talvez a maior insegurança da vida do Joo Jae-kyun, e ele percebe o quanto aquilo parece deixar ele desconfortável. Dessa vez é o Dan quem é muito gentil e acolhedor, sem deixar de ser muito honesto nas palavras dele. Ele diz que ficou muito surpreso ao saber sobre todas aquelas coisas, mas a única coisa que passou pela cabeça dele é que o Joo Jae-kyun deve ter sido uma criança muito forte. Ele não consegue observar nele já ter tido esse tipo de determinação em algum momento da vida, mas o Joo Jae-kyun não. O Joo Jae-kyun vem lutando desde que ele era apenas uma criança. E agora, com um lindo sorriso no rosto, o Dan fala pra ele que
que tem certeza de que se os dois tivessem se conhecido naquela época, ele teria dito que o Jae-kyung era incrível. Ele deve ter passado por muita coisa ainda muito jovem, e o fato dele ter lidado e superado tudo isso só mostra o quão forte ele é. Então a gente vê um quadro, gente, ai, nossa, eu ia me arrepiar porque eu achei esse quadro muito foda, onde é uma ilustração que mostra como se o pequeno Joo Jae-kyung estivesse ouvindo aquelas palavras. As palavras que aquela criança, que aquele jovenzinho pobre, abandonado, precisava ter escutado quando ele era jovem. É como se aquele pequeno menino tivesse finalmente recebendo todo o carinho e gentileza do qual ele sempre precisou para seguir em frente. Carinho, gentileza que a solidão que ele vivia nunca permitiu ele ter. Gente, que capítulo foi esse? Que final foi esse? Todas as inseguranças e a solidão daquele pequeno menino pobre, abandonado, parecem que foram completamente ignoradas nesse momento. Ele é como se aquela criança tivesse finalmente escutado que ele não era o lixo que os outros garotos que faziam bullying com ele diziam pra ele. Ele escutou dessa vez que ele era incrível, que ele era forte. Não, gente, esse último quadro do Jae-kyung pequeno, daquele garotinho escutando aquelas palavras do Dan, ele que cresceu achando que toda a vida dele foi ridícula antes do sucesso, agora finalmente entendendo que toda essa superação fazem parte da história dele de uma maneira incrível. Ai, gente, assim, ó, cinema. Deixa nos comentários o que você achou do capítulo, eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.